O Salmo 13 é uma joia rara da Escritura, onde encontramos não apenas a voz de Davi, mas a voz de todo ser humano que já enfrentou a dor do silêncio de Deus. Não se trata apenas de palavras antigas, mas de um grito que atravessa os séculos e ecoa no coração de quem já se sentiu esquecido, abandonado ou sem forças. Aqui, Davi expõe sua alma sem máscaras, revelando a angústia de alguém que ora e parece não ser ouvido, que busca a face de Deus e encontra apenas silêncio. Este salmo é um retrato fiel das noites escuras da alma, daqueles momentos em que o coração sangra em segredo, quando os inimigos parecem triunfar e a tristeza se instala dia após dia. Mas o poder do Salmo 13 não está apenas em expressar dor, está em mostrar a jornada de transformação da alma. Ele começa em desespero, mergulhado na pergunta: até quando, Senhor? Mas não termina aí. Davi nos conduz em uma transição espiritual, do desespero para a esperança, da solidão para a confiança, da tristeza para o louvor. É como se este salmo fosse um espelho, refletindo a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo revelando a fidelidade de Deus, que mesmo quando parece distante, continua presente e atuante. Ao mergulharmos neste salmo, somos convidados a atravessar junto com Davi esse caminho profundo. Um caminho que começa nas lágrimas, mas que termina no cântico. Um caminho que mostra que a fé não é ausência de dor, mas a certeza de que em meio à dor, ainda podemos confiar no Deus da salvação. Capítulo 1. O silêncio que dói. O salmo começa com um grito de angústia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se encontra mergulhado em uma escuridão profunda. Ele olha para o céu e pergunta: ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Como se o silêncio divino pesasse mais que as batalhas externas. O sentimento é de abandono, de estar sozinho em meio às guerras e perseguições. Não há resposta imediata, apenas o eco de sua dor. Esse clamor revela uma alma aflita, que sente como se a presença de Deus tivesse se escondido, como se a face do Altíssimo estivesse distante. Cada dia traz consigo o mesmo peso, tristeza constante no coração. A aflição não é passageira, é diária, como uma ferida que nunca cicatriza. Aqui vemos um Davi humano, vulnerável, que se debate entre a fé e a sensação de abandono, nos lembrando que até os mais fortes da fé enfrentam noites de silêncio divino. Capítulo 2. A tristeza diária e o peso do coração. Davi continua seu desabafo diante do Senhor. Ele abre o coração e confessa: por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma tendo tristeza no meu coração diariamente? Aqui vemos um homem consumido pela própria mente, tentando encontrar saídas, tentando responder sozinho às perguntas que o sufocam, mas sempre voltando ao mesmo ponto. A dor não passa. O coração não encontra descanso. A tristeza não era apenas momentânea, era diária, constante, como uma sombra que o acompanhava em todos os lugares. Essa é a realidade de muitos que vivem noites insones, que acordam com o peso do medo e da ansiedade, que caminham sem alegria porque a alma está ferida. Davi não finge ser forte, ele confessa sua fraqueza. A cada dia, ao invés de alívio, parecia vir mais angústia. E como se isso não bastasse, ele acrescenta: por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Aqui percebemos não apenas a luta interna, mas também a luta externa. O inimigo parecia triunfar, zombando de sua dor, como se Deus tivesse se afastado. Esse versículo nos mostra que o sofrimento não é apenas interno, mas também externo. Enquanto a alma se consome de tristeza, as circunstâncias parecem gritar derrota. Davi está encurralado entre a dor de dentro e a pressão de fora. Mas ainda assim, mesmo no limite, ele não desiste de falar com Deus. É nesse clamor honesto que começamos a enxergar que a oração não é feita apenas para os dias de vitória, mas sobretudo para os dias de lágrimas. Capítulo 3. O clamor pela vida. Depois de expor sua dor e reconhecer a aparente vitória do inimigo, Davi ergue sua voz em súplica. Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus.
Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Aqui, a oração se torna ainda mais intensa, quase desesperada. Ele sabe que, sem a intervenção de Deus, a escuridão pode vencê-lo. Ilumina os meus olhos é um pedido profundo, não apenas físico, mas espiritual. Davi clama por clareza, por esperança, por uma luz que rompa as trevas da alma. Esse clamor mostra que, mesmo no vale mais sombrio, ainda existe a fé de que o Senhor pode intervir. Davi entende que a vida não se sustenta pela força do homem, mas pela graça divina. Quando ele menciona o sono da morte, não fala apenas do fim físico, mas também do risco de sucumbir espiritualmente, de se entregar à desesperança. Quantos hoje vivem esse mesmo dilema, lutando para não ceder ao peso do desânimo, implorando para que Deus reacenda dentro deles a chama da vida? É nesse versículo que percebemos a essência da oração. Não um ritual vazio, mas um grito da alma que pede socorro. O homem, por mais forte que pareça, é frágil diante da dor. Mas Deus é poderoso para iluminar os olhos apagados e renovar a esperança. Capítulo 4. O medo da derrota. No versículo seguinte, Davi revela o temor que consumia sua alma, para que o meu inimigo não diga: eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Aqui vemos o coração humano exposto, temendo não apenas a própria queda, mas também a zombaria dos adversários. Para Davi, ser derrotado não era apenas perder uma batalha, era ver o nome do Senhor ser ridicularizado por aqueles que não o temiam. Esse medo é comum a todos que confiam em Deus. O receio de que a dor e a fraqueza se tornem motivo de escárnio para os inimigos da fé. Davi não queria que sua derrota servisse de motivo para os ímpios exaltarem-se sobre o povo de Deus. A oração dele era mais do que pessoal. Era também uma intercessão pelo testemunho da fidelidade divina. O texto nos ensina que muitas vezes nosso clamor não é apenas por nós, mas pelo nome do Senhor, para que ele seja glorificado mesmo em meio às lutas. O medo da derrota é real, mas maior é a certeza de que Deus não permitirá que os inimigos triunfem sobre aqueles que confiam nele. A aparente vitória dos ímpios é apenas passageira. A justiça de Deus permanece para sempre. Capítulo 5. Da aflição ao louvor. O salmo muda de tom e se encerra em esperança. Mas eu confiei na tua misericórdia. Meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Aqui, Davi nos mostra o poder da fé em meio à dor. Depois de clamar, questionar e expor sua angústia, ele decide confiar. Não é que os problemas tenham desaparecido, mas o coração dele se agarra à misericórdia de Deus, como quem encontra um porto seguro em meio à tempestade. A confiança gera regozijo, e o regozijo gera cântico. Davi termina louvando ao Senhor, lembrando-se dos feitos passados, das vitórias já concedidas, das bondades que marcaram sua vida. Esse é o segredo da fé. Quando a escuridão parece sufocar, olhar para trás e lembrar do que Deus já fez, nos fortalece para esperar o que Ele ainda fará. O salmo, que começou com um clamor quase desesperado, termina em louvor triunfante. Assim, aprendemos que as lágrimas não são o fim, mas o início de uma canção de vitória para todo aquele que permanece confiando no Senhor. Agora é momento de falar com Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu que sondas os corações e conheces cada lágrima derramada em silêncio, nós nos colocamos diante de Ti em humildade e reverência. Assim como Davi clamou no meio da sua angústia, também apresentamos nossas dores, nossos medos e as batalhas que enfrentamos diariamente. Muitas vezes, sentimos o peso da solidão, como se estivéssemos esquecidos. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor jamais abandona os que confiam em Ti. Ilumina, ó Pai, os nossos olhos espirituais, para que não caiamos no sono da morte. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão, que a Tua presença expulse o medo e que a Tua mão poderosa nos sustente no meio das tempestades. Fortalece a nossa fé para que possamos declarar como Davi: eu confiei na Tua misericórdia, meu coração se regozijará na Tua salvação.
Que em cada momento de dor aprendamos a transformar nosso clamor em louvor, e que a nossa esperança esteja sempre firme em Ti, que és fiel em todas as gerações. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando pensamos estar sozinhos, o Teu amor nos envolve, e Tua misericórdia nos cobre como escudo. Que esta oração chegue a cada coração abatido, e que a paz que excede todo entendimento encha cada lar. Declaramos em nome de Jesus que a nossa vida está segura em Tuas mãos, e que a Tua bondade nos seguirá todos os dias. Amém. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal e permaneça conosco para receber palavras de fé, esperança e vida que fortalecerão sua caminhada espiritual. E se você sentiu seu coração tocado por esta oração e por esta palavra de Deus, não deixe que a esperança pare aqui. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se a nós para receber diariamente mensagens poderosas que fortalecerão sua fé, acenderão sua esperança e transformarão sua vida. Cada clique é uma porta aberta para a presença de Deus em sua caminhada. Venha e seja renovado.